Lígia Maria Ganhosa Gomes Caldas. Entrei no Jardim da Infância em 1927, no segundo ano do jardim. Em 1941 é que eu terminei o curso normal. Tinha sorteio, sim. E depois também eu trabalhei como substituta. Eu trabalhei no Jardim da Infância. E ainda havia sorteio. Na Medanote. Meu pai me acompanhava de carro. Durante o Jardim da Infância e até o segundo ano primário. Depois, uma temporada que não tinha mais carro. Blocos, muita atividade livre. No começo, depois alguma parte rítmica, música, a diretora que tocava ia na sala para tocar alguma coisa, havia marcha, música. A diretora, dona Luísa Gassi Fagundes, é que tocava, ia na classe tocar. A primeira professora foi a Alice Meireles Reis, que ela tinha feito um curso especializado, parece, na Alemanha, e trouxe material didático. Mais lápis de cor, e havia os cartões onde a gente, com os furinhos, onde a gente fazia bordado. Em linha dorsal e um cartão com bordado, que a gente desenhava e bordava. Não lembro dos meus pais frequentarem a escola, nem para reunião, nem para nada. Lanche de casa. Era geralmente pão com manteiga, com mel, com banana. Não havia nada embalado. Era um lanche de pão embalado com guardanapo de pano que a gente usava. A lancheira era de couro, que durou muitos anos. Lá, em cima da mesinha, era a hora do lanche, mas na própria mesa, estendia o guardanapo, pano, e tomava o lanche sentada, e depois é que ia para o recreio. Que era lindo, salão muito bonito, um salão enorme, central, onde tem essa cúpula de vidro. E o que eu lembro é que o nosso exame de admissão para o ginásio foi feito lá, a parte oral, os professores distribuídos lá em cada um. Os professores de português, matemática, geografia, história e ciências, sentados uma certa distância, e cada um fazia a argumentação, a gente respondia oralmente. Foi feito primeiro duas provas, como existe agora, português e matemática, eliminatórias. Os que passavam, então, faziam o oral de novo, português e matemática, mais geografia, história e ciências. Depois também ajudei na diretoria da parte burocrática. Luísa Gassi Fagundes, a mesma diretora. A mesma diretora, quando eu era criança, que ainda trabalhava lá. Agora, a mãe dela, que era Joaninha, que foi a fundadora do jardim. Entre 42 e 45, não sei. E foi orientado para a dona Carolina Ribeiro. Eu fui convidada a preparar um grupo de crianças para a primeira comunhão, crianças que tinham 6 anos. E a dona Cecília foi no primeiro ano primário, o ano dos Reis Amorosos. Lembro, ela falava bem baixinho, e depois, no curso normal, eu cheguei a fazer estágio na classe dela. Então, era uma classe calma, porque ela falava baixo e os alunos também não faziam barulho. A classe mista eu só tive quando fiz esse curso fora da escola. Então, digamos que fiz preparatório para o ginásio. Para a hora do recreio, para a hora de entrada, tocava o sino. E uma vez por semana, bom, isso no primário, a gente fazia uma homenagem à bandeira, cantava o hino nacional, cantava o hino à bandeira, tirava a bandeira, essas quintas-feiras. Em fila, todos em fila, preparados para antes de entrar na sala, havia essa homenagem à pátria. Segunda série do primário,
Leide Martins Matos. Lembro, gostei muito dela, né? O que eu aprendi no primeiro trabalho normal foi tricô. Terceiro ano primário. Vou passar para o terceiro. O terceiro era do Iracema Silveira. E terceiro e quarto ano a mesma professora. E ela já estava iniciando a biblioteca. Então nós visitávamos a biblioteca, tirávamos livros, íamos fazer a fichinha do resumo do livro. Já havia O Tesouro da Juventude, que era consultado, que era um livro, uma coleção muito que a gente gostava bastante. Em 1932 nós tivemos, no período da Revolução, nós não tivemos aula. Então ficamos, acho que, bem uns meses sem aula. E talvez por isso que eu não tenha entrado direto para o ginásio, porque eu não estava preparada para isso. Agora, no ano seguinte, eram muitos candidatos, mais de 300 candidatos, e poucas vagas, e 3 classes só de 50 alunos cada um. Acho que era isso. Eu me preparei, e para garantir a vaga no ginásio, eu fiz o exame de admissão no ginásio particular, e lá entrei muito bem, e depois fui fazer exame lá na Caetano e não fui tão bem. A avaliação não foi tão boa como no ginásio particular. Lina Ribeiro. Ela se apresentou para o general do Uruguai, né, que eu falei. E também, uma ocasião tão, José Gaspar, que era bispo de São Paulo, também ela fazia discurso, ela discursava muito bem. No Congresso Eucarístico Nacional, em 1942. Marcaram toda coisa. Acho que bem religiosa. Acho que foi na prática também religiosa. Ela era respeitada. Ela era respeitada, mesmo sem falar. A pessoa dela passando no corredor, estava todo mundo fazendo baderna, ela só que passava, não precisava falar nada. Não. O uniforme da escola complementar, anterior ao ano que entrei, ou uns anos antes, era de cor bordô, a saia bordô, muito bonita, bordô. O Marquês de Tours era um prédio adaptado e me parece que também nós tínhamos uma carga horária menor, se não me engano. Foi um prédio que foi cedido, acho que esses 2 anos. Fernando Azevedo foi diretor e era um educador, né? Assim, se era do professor Antônio Firmo de Proença. A Proença que abriu um colégio particular, uma Augusta, chamado Ginásio Caetano de Campos. Porque você não sabia disso? A maioria. As que não foram para o normal, foram para a faculdade de filosofia, ciências e letras. E depois não foi necessário fazer o exame vestibular, porque talvez o número de vagas estavam... Não houve demanda para... A demanda foi de acordo com as vagas. Acho que no fim de 38 para entrar no fim de 39. Era um posto de puricultura. E graças a ele que eu me interessei, justamente, mas acho que atendimento só de criança. E o professor Cardim, que era de biologia, escola normal, e que acho que também... Então, justamente, a mortalidade infantil era muito grande. E não havia o hábito de levar a criança saudável, sadia ao médico. As vacinas, quem fazia vacina tinha medo. Então foi, acho que, o início dos postos de saúde. E graças ao posto de puricultura, que depois que eu terminei, eu fiz exame na Faculdade de Saúde Pública para fazer um curso de educação sanitária. Lembro, e justamente quando eu comecei a trabalhar, era um concurso
que as mães sofriam muito, porque toda mãe queria que o filho ganhasse. Concurso de robustez infantil. Era um concurso baseado no que as mães sofriam muito. Então, em vez desse concurso, depois foi retirado, porque toda mãe deseja que o filho tenha um prêmio. E não é o mais gordo, o mais bonitinho, que é o mais saudável. Então, eles resolveram dar um prêmio àquela que mais cuidava, que mais fazia divulgação da prevenção das mulheres. Foi isso que aconteceu. Então, foi logo nos primeiros anos que eliminaram esse concurso, foi dado um prêmio à mãe que mais levou vizinhas, amigas para os cuidados da puericultura. Pérola Baito trabalhou muito pela criança, fundou Cruzada para a Infância. Era amiga da dona Carolina. No curso normal, não tinha uma professora, Evarista, professora de trabalhos manuais, não tinha, não sei quantas carga horária, não me lembro, mas a gente aprendeu a fazer filé, frivoleté, tinha os tapetes bordados, pontos de cruz, pontos. Eu lembro que no normal eu fiz um tapetinho no chão, uns bordados com lã. Era tricô, crochê. Mesmo no curso primário, eu tive, primeiro ano primário, com a dona Cecília, fiz um paletózinho de crochê. Primeiro ano primário, com a dona Cecília. Depois eu acho que tiraram os trabalhos manuais do curso primário, pela parte de educação física. E fomos desfilar lá na Redondeza. Eu acho que lá desse lugar que você está falando, que agora a continuação da Avenida São Luís, desfilamos uma vez um dia. Isso eu me lembro. A televisão era Chateaubriand também. Ela foi 7 de abril, pertinho da escola. E houve a inauguração da televisão. Eu fui com meu pai num programa antes da Ural, mas lá dentro, então havia sido transmitido ainda. Então foi uma maravilha saber que estava lá e estava sendo transmitido ainda. Isso foi uma maravilha, isso eu lembro, foi uma maravilha. Agora, meu pai e minha mãe nunca foram para a escola, não teve reunião, não teve nada. Os meus pais foram à escola na vida da formatura. Do normal que teve, que foi no saguão lá embaixo, depois tem o baile lá em cima. Foi esse dia. Papelaria normalista, na esquina da 7 de abril. Você está bem lembrado do edifício externo, do lado, em frente, essa papelaria normalista. Isso eu lembro. Era papelaria e livraria. De assuntos lá dentro da escola, livraria. Não, muito bem, muito agradável. Foram os anos da minha infância, da juventude. Fiquei até 23 anos lá. Pensou?